E falando em volatilidade, pessoal, a economia brasileira deixa de ganhar 1,80 trilhão por ano por conta das falhas no processo de aprendizado. São dados da pesquisa Perdidos na Transição, realizada pela Pearson, empresa multinacional aí de educação, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse detalhamento. Conversa agora com a Cíntia Nespoli, CEO da Pearson Brasil. Muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria muito entender, antes de mais nada, o que a gente está falando quando a gente cita transições de trabalho. Estamos falando de 1 trilhão de perdas. O que exatamente seriam, então, essas perdas e o que exatamente seria essa transição de trabalho para vocês? Então, a Pearson ela realizou uma pesquisa que teve início com o lançamento no Fórum Econômico Mundial, em que ela analisou 9 economias e agora a gente está fazendo aqui o capítulo brasileiro dessa pesquisa, que traz as perdas nas principais transições nos momentos de trabalho, né, da população brasileira. Então, a gente tem o primeiro momento que é da escola, seja escola ensino superior, seja escola ensino médio, para o mercado de trabalho, em que a gente tem uma perda de 137 bilhões de reais. A gente tem o segundo momento, que é a mais significativa para o Brasil, que já adianto que não é a mais significativa nas demais economias que foram analisadas, que é a perda de emprego para emprego involuntária. E, por fim, a gente tem a última, que é a perda para a entrada de novas tecnologias. Dentre essas novas tecnologias, a gente inclui a inteligência artificial, né? Então, o que foi constatado? Para o Brasil, especificamente, somando-se todas essas perdas, a gente perde 1 trilhão e 80 bilhões de reais, como você disse, e isso principalmente para nós aqui, nesse segundo momento de transição, que é involuntário entre empregos, lembrando que a gente analisou aqui a economia formal, né? E esses dados, eles são dados comparativos entre essas economias. Então, nós analisamos o Brasil, os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, Nova York, Califórnia, Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Reino Unido, então economias mais maduras do que o Brasil do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista de faixa etária, né? Então, nesse segundo momento de transição, Muriel, o que a gente percebe, né? O que os dados trouxeram para a gente? A gente tem uma população que fica quase 2 anos desempregada, que tem um período de transição enorme entre essas perdas de emprego, e que, se a gente trabalhasse para requalificar junto com as empresas, se a gente trabalhasse para preencher essas lacunas de descompasso que a gente vê entre as habilidades que o mercado exige e o que nós estamos entregando do ponto de vista de educação e do ponto de vista até de investimento das empresas na retenção e requalificação da sua força de trabalho, a gente conseguiria aí melhorias significativas para a economia do país, né? E quando a gente olha para esses dados e o porquê que a gente observa essas perdas e está nessa situação, a gente vê que a população do Brasil, que é uma população jovem, o que é uma vantagem, porque a gente tem oportunidade de investir na requalificação e na colocação desses jovens, a gente tem aí nos jovens de 18 a 24 anos, 24%, que é o que a gente chama de geração nem-nem, que não trabalha e nem estuda, né? Então, a gente tem aí uma oportunidade enorme, a gente olhando para a próxima faixa etária, que é dos 24 até os 34 anos, a gente tem basicamente 27% da população que não completou o ensino médio. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê o quê? Que existe um descompasso realmente entre o que a educação brasileira está entregando, no sentido de conseguir colocar esses jovens no mercado de trabalho, e a gente, dentro da pesquisa, também sabe que quando você, nesse início de carreira, você não consegue se colocar, isso também traz repercussões futuras, né? E a gente está vendo que a gente acaba tendo aí uma força de trabalho que fica muito tempo procurando emprego, que não consegue se recolocar, que acaba desistindo de se recolocar, né? E aí parte para o desemprego, auxílios, ou para a economia informal, que não está contemplado aqui nos dados que a gente está trazendo para vocês, mas assim, 20% dessa população, que é 1,5 milhões de pessoas, passa aí um tempo enorme tentando se recolocar
e isso acaba trazendo para o país essa perda significativa que a gente está trazendo aqui. Eu fico curiosa em como tentar reverter esse cenário e a gente percebe que a pesquisa é muito completa e traz vários cenários importantes, inclusive não só a questão da transição no trabalho, que aparentemente o Brasil demora bastante para fazer essa transição e aí acaba perdendo realmente esse valor, mas queria saber também com relação à disrupção causada pela automação, que a gente sabe que outros países já passaram por isso, então, e sofrem até mais com isso, já sofreram mais também e souberam passar por isso. Como é que a gente pode olhar para esses países e tentar aprender diante desse cenário, sabendo que tem inteligência artificial cada vez mais próxima e chegando cada vez mais aqui, inclusive em busca de empregos como um todo aqui no Brasil? Queria te ouvir. Então, quando a gente olha para essas perdas, né, R$ 1 trilhão é 9% do PIB brasileiro. A segunda economia que mais perde na pesquisa é a economia da Califórnia, que perde 4,8% do PIB. Quer dizer, o Brasil está muito distante das economias mais maduras quando a gente fala desse tempo de empregabilidade e do avanço das tecnologias, né? O Brasil ainda não está no mesmo estágio de maturidade tecnológico, apesar da gente ter aqui pessoas que estão muito envolvidas nessa questão da evolução tecnológica, mas a gente ainda tem aqui um gap grande, né? A gente ainda tem uma oportunidade grande também. Então, onde a gente vê essa oportunidade? Primeira, do ponto de vista educacional, que é junto ao governo. Então, o governo tem a oportunidade de investir mais no que é necessário para o trabalho, nas tecnologias que estão vindo, para que a gente consiga preparar a população mais jovem, que, de novo, eu repito, porque é um diferencial do Brasil. Essas economias mais maduras, elas têm populações mais envelhecidas, então enfrentam outros tipos de desafio. Nós aqui temos a oportunidade de qualificar esses jovens e prepará-los para isso, né? E a gente tem ainda a questão das empresas que devem sim investir na requalificação da sua força de trabalho para evitar, inclusive é um benefício para a própria empresa não ter que fazer a troca dos colaboradores. Então existem aí, o que a gente diz é assim, o skill do futuro, a habilidade do futuro é ser capaz de aprender a aprender. Né? Então, a Pearson ela tem a missão de que as pessoas realizem a vida que elas imaginaram através da educação. E é isso que a gente entrega em mais de 200 países nos quais a gente está presentes. Aqui no Brasil, a gente tem, atende com soluções educacionais mais de 5 milhões de alunos no ensino superior, mais de 500 mil de alunos em treinamentos da língua inglesa. Então, assim, a principal habilidade que a gente precisa desenvolver hoje, nessa era de tecnologia, é aprender a aprender, é a curiosidade, é a disposição de ter aí o incentivo do governo, o incentivo das empresas e o incentivo do próprio trabalhador em estar disposto a aprender essas novas tecnologias. O que a gente vê, né, inclusive, na semana passada, eu estive num evento da Microsoft, que é uma empresa com a qual a gente fez uma parceria significativa, porque para trazer aqui para o Brasil as tecnologias de ponta que são desenvolvidas, então a gente tem trabalhos junto com a Microsoft, junto com a AWS, junto com o Google, para que a gente traga mesmo o Brasil à frente dessa requalificação quando a gente está falando do avanço tecnológico. E dentro desse cenário, a gente tem aí uma oportunidade, assim, as primeiras notícias que saíam sobre inteligência artificial eram muito apocalípticas, né? Então, muitas pessoas vão perder o emprego. A gente acredita que sim, vai existir uma perda de emprego, mas existe sim o maior risco, na verdade, é para quem não estiver disposto a aprender essas novas tecnologias, não tiver a oportunidade de aprender essas novas tecnologias, porque quem souber usar essas tecnologias que a gente sabe que trazem eficiência, essas pessoas é que sim estão em risco. Muito bem, Cíntia Nespoli, CEO da Pearson Brasil, muitíssimo obrigada pela conversa aqui. Volte sempre no CNN Money, é super importante a pesquisa. Muito obrigada, Muriel. Uma boa tarde para você. Obrigada, uma boa tarde, boa semana também.